Ai, mas eu tenho que orar na igreja. Ai, mas eu tenho que orar com outras pessoas. Ai, mas eu tenho que buscar. Ai, mas tem que ser. Eu gosto de ficar sozinho. Eu gosto do meu canto. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto que Deus há de te recompensar. Tudo isso é verdade. Sim. É verdade que Jesus disse para entrar no quarto, fechar a porta, orar em secreto, porque em público ele há de recompensar. O Deus que ouve em secreto há de recompensar em público. Sim, verdade. Tudo isso é verdade. Porém, também é verdade que há uma eficácia na oração em unidade, na oração coletiva. Muitos acreditam que dá para buscar a Deus apenas só. Sim, mas há efeitos que o próprio Jesus demonstrou, efeitos positivos no caso da vida espiritual, para aqueles que oram em unidade. Por isso, eu, pastor Benjamin Júnior, quero lhe convidar a conhecer o poder da oração em unidade. Mateus 18, versículo 19 e 20, nós vamos ler agora para ter um plano de fundo do assunto que nós vamos abordar, ok? Mateus capítulo 18, versículo 19, diz assim, Jesus falando, obviamente, em verdade também lhes digo que, se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Olha que promessa, olha que compromisso. Primeiro, a revelação de um poder espiritual. Segundo, uma promessa de presença. Primeiro, Jesus diz, olha, se duas pessoas concordarem na terra acerca do que vão pedir, ou seja, pedir ação, acerca do que vão pedir, o meu Pai lhes concederá. O texto diz assim, ó, concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Olha só, é uma promessa, revelação de um poder espiritual. Quando duas pessoas ou mais se reúnem, concordam-se acerca de algo que irão pedir. Então aqui, meu querido, você já começa a ter a ideia de que Deus não ouve apenas a oração singular, a oração única, a oração em secreto, que é importante quando você precisa ter o seu devocional com o Senhor. Mas é muito importante e é imprescindível, ou seja, não pode faltar a oração em unidade. Há um poder que se derrama apenas sobre a oração em unidade. Por isso, não é à toa que nós aqui no estúdio do Podbem, nós temos feito muitos momentos de oração. Às 6 horas da manhã nós temos o Bom Dia Espírito Santo, 15 minutos ali de oração, engrandecendo o nome de Jesus com você, falando dessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Ao meio-dia, a palavra da tarde, como agora você está assistindo essa palavra. Às 20 horas da noite, nós temos um ponto bem profético e também oração. Às 22 horas, nós temos a oração da noite. Nos sábados, às 0 horas, ou seja, meia-noite, nós temos a oração da meia-noite. No caso aqui, o propósito de Daniel. Ou seja, por que, pastor, que vocês têm tanta oração e vocês extingam tantas pessoas a virem orar? Porque tem um poder que se torna eficaz, que se manifesta quando a oração é feita em unidade, quando a oração é feita em coletividade. Mas aí você pergunta, qual é a razão de se fazer uma oração em público? Qual é a razão? Para quê? Por quê? Eu tenho que sair da minha casa, eu tenho que ir na igreja. Não faz sentido. Ó, primeiro ponto, deixa eu virar aqui para falar com você. Primeiro ponto, eu quero ir direto do ponto contigo, viu, meu amigo, minha amiga, meu amor, eu quero ir direto no ponto com você. Primeiro que a Bíblia não pergunta a sua opinião. Começa aqui e nem a minha. A Bíblia, ela não pergunta se faz sentido para você. Ela não está preocupada se lhe faz sentido. O próprio texto bíblico diz que as coisas espirituais são loucuras
para o homem natural. Com todo respeito, eu preciso ser direto com você. Quando o Espírito Santo inspirou os apóstolos, ele não inspirou a mim para escrever, não inspirou a você para escrever. Ele inspirou homens que não se preocuparam em emitir suas opiniões, mas se preocuparam em simplesmente descrever aquilo que o Espírito Santo lhes inspirava. Eu tenho o dever de seguir, você tem o dever de seguir. Segue quem quer, amém? Vai ser beneficiado quem quiser. Então, eu preciso ser direto com você, não dá para fazer meia volta, meio termo nesse assunto, certo? Mas você se pergunta, qual é a razão da oração em público? E você fica se questionando. Aí eu lhe digo, o vínculo que une um homem com o seu semelhante não é menos real e íntimo do que o vínculo que une ele com Deus. O problema aqui é o seguinte, você acha que o vínculo que te une com o teu semelhante é inferior ao vínculo que te une com Deus? Não. Ele é tão real e tão íntimo. Eu não estou falando o valor deste vínculo. O valor do vínculo com Deus é maior. Mas o nosso vínculo com o semelhante e a nossa intimidade com o semelhante ela está pareada com com a intimidade e o vínculo que nós temos que ter com Deus. No qual quesito, pastor? No quesito seguinte. Lembra quando Jesus disse, o que vocês fizerdes para um desses pequeninos está fazendo para mim? Ou seja, ele está dizendo, olha, o vínculo que você tiver com estes necessitados, com este seu semelhante, é o vínculo que você tem comigo. Então, já quebra aquela ideia, olha aqui, bam, 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 bam. Já quebra a expectativa não, já quebra a ideia errada que você pode estar tendo na tua mente, que olha, eu não preciso ter compromisso com o homem, meu compromisso é com Deus, o meu compromisso é com o Senhor, sabe, eu não preciso. Não, meu querido, se você não tiver bons relacionamentos com os seus semelhantes, como que você pode dizer que você tem um bom relacionamento com Deus? Como que você pode dizer, eu tenho um bom relacionamento com Deus a quem eu não vejo, mesmo que eu não tenha um bom relacionamento com o homem a quem eu vejo? Não faz sentido. Isso, para o mundo espiritual, para o reino espiritual, de fato não faz sentido. Está na Bíblia. Como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o homem a quem você vê? Então a Bíblia ela é direta, percebe? Ela é direta. Então, aprenda, o vínculo que eu tenho com o meu semelhante não é menos real e nem menos íntimo do que o vínculo que eu tenho com o próprio Deus. Existem 3 características da oração coletiva que é importante que você saiba. A primeira delas, a concordância sobre o que foi pedido. É importante haver concordância naquilo que está sendo pedido. Vamos ver no versículo, no texto. O versículo 19, parte A, diz assim, em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, ou seja, nós podemos fazer a oração coletiva e é importante que na oração coletiva haja uma concordância acerca do que é pedido. Eu vou te explicar como. Eu vou te explicar o que ocorre e o que não está ocorrendo e deveria ocorrer. Vamos lá. O que ocorre? Já viu aquela oração onde o dirigente que está dirigindo o culto, ele fala assim, amados, vamos orar por uma causa tal. O que ele está fazendo? Ele está cumprindo essa palavra. Ele está cumprindo, olha, o que vocês concordarem acerca do que vocês vierem a pedir. Ou seja, ele está dizendo, olha, vamos orar pela cura da irmã Maria, vamos orar aqui pela compra do terreno da igreja, vamos orar pela instituição da igreja que ajuda deficientes físicos, que ajuda, vamos orar por essa causa. Ou seja, todo o corpo de Cristo, né, a parte do corpo de Cristo, que é aquela igreja, estão concordando acerca do que vão pedir, certamente vão receber. Porque estão ligando aqui na terra, unindo a fé, os sentimentos, sendo íntimo um do outro, sendo real um com o outro. Olha, eu quero o que aquele homem quer, o que o meu irmão quer. Nós queremos a libertação deste bairro. Nós queremos a salvação destes jovens que estão nas drogas. Ou seja, existe isso dentro da igreja. Há muitas pessoas que criticam, mas elas criticam por não conhecer a Bíblia. Há muitas pessoas que falam, meu Deus, o pastor manda a gente levantar a mão para orar. O pastor fala para nós repetir algumas palavras. Meu querido, é uma forma de fazer uma homogeneização da sua consciência, dos seus sentimentos, das suas atitudes. São técnicas, são formas de levar você.
Se você não tiver a compreensão de fato do assunto, você sempre vai ser aquele membro que questiona, aquela pessoa chata, tóxica, que, nossa, meu Deus, sai do culto, em vez de levar a bênção, vai falando mal, e nossa, pra que levantar a mão? Pra que isso? Pra que ficar de pé? Pra que isso? Porque você não compreende as coisas. Você não sabe a dinâmica do culto que está tentando conscientizar você. Claro, pode faltar uma falha, pode ser um ato falho do pastor naquilo que ele deveria falar como agora eu estou falando, mas você está ouvindo e nunca mais você poderá reclamar, ok? Mas a questão da concordância acerca de algo e o que não está ocorrendo que deveria ocorrer. As pessoas têm tornado o local, a congregação, o ajuntamento dos membros do corpo de Cristo como um local apenas de encontro, mas não de intimidade real, mas não de conexão. As pessoas estão reunidas num só lugar, mas não estão unidas entre si. Por exemplo, quando você vai para o culto, cada um faz o seu pedido. É possível? É permitido? É bíblico isso? Sim, mas está faltando a oração da coletividade. Está faltando você conhecer a dor do teu próximo, você conversar com o teu próximo, saber qual é a necessidade dele, não para fofocar, não para denegrir a imagem dele, mas saber qual é a fraqueza dele para orar junto com ele, saber qual é a necessidade dele para interceder por ele. Aquela coisa de pegar o irmão tá lá chorando, tá chorando porque a mulher largou ele, abandonou ele, a mulher fugiu com outro, ou a irmã tá chorando porque o marido fugiu com outra. Sabe aquela coisa de você pegar, Deus vai te dar vitória, Senhor, vamos interceder, sabe? Aquela coisa de ir na casa da pessoa, não é pra ficar batendo língua não, não é pra ficar falando não, nem pra comer não. Você vai na casa da pessoa pra orar, pra pegar a pessoa, vim aqui te ajudar em oração, porque você faltou no culto, vamos lá. E o outro também receber de bom coração, não é com ruindade não. Isso é importante, por quê? Porque a sua conexão com teu semelhante não é menos real e nem menos íntima do que a conexão que você tem com Deus. Não é, não é. Eu não estou falando do valor. Deus, o amor a Deus está acima de todas as coisas. Eu estou falando a conexão, a realidade, a sensação, a realidade. Ela tem que ser igual, até porque Jesus disse, o que vocês fizerem para um desses pequeninos, você está fazendo para mim. Quer amar Jesus? Quer provar o teu amor para Jesus? Prova o teu amor para com os homens. Quer provar o quanto você faz tudo por Jesus? Prova o quanto você faz tudo por Jesus em benefício do próximo, orando, intercedendo, clamando, ajudando, suplicando, exortando, ensinando, corrigindo. Ou seja, você quer muito se trancar num quarto e esquece que Jesus pode receber o que você faz através das pessoas. Por isso que a oração em coletividade, ela tem 3 características. E a primeira é a concordância acerca do que foi pedido. Antes de eu pular para a segunda, eu quero compartilhar com você um texto que se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Olha o que diz Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Diz assim: então completem a minha alegria, o apóstolo Paulo falando, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Olha só, o apóstolo Paulo mostra, completem a minha alegria, a alegria de um líder, a alegria de um instrutor, a alegria de um orientador espiritual. Ele diz, tenham o mesmo modo de pensar. Ter o mesmo modo de pensar não é gostar de camisa verde, todos gostam de camisa verde, não é isso. Ter o mesmo modo de pensar acerca do reino de Deus, que o inferno é real, que é o que a Bíblia fala, que o inferno existe, que é imprescindível para ter um relacionamento com Deus, ter uma vida de santidade. Esse mesmo modo de pensar. Não pode ter dentro de uma igreja uma pessoa que pensa, bom, o inferno é aqui na terra, e o outro, não, o inferno é o pós-morte, é o pós a vida terrena. Ou seja, reino dividido não prospera, não cresce. Por isso que na oração nós provamos, nós testificamos a concordância acerca do que pode ser pedido. É ali nessa conversa, nesse relacionamento com o irmão, nesse relacionamento com o corpo de Cristo, que você vai entendendo as necessidades das pessoas, as pessoas vão entendendo a sua e vocês vão tendo um mesmo parecer. Uma igreja onde não se relaciona, onde chega no culto, se cumprimenta, assiste o culto e vai embora, é uma igreja que está junta, mas não está unida
e como não está unida, não podem concordar acerca de algo que podem ser pedido. A não ser que o pastor lá na frente fala, vamos orar por uma causa tal. Mas será que o pastor conhece todas as causas que precisa ser orada? Que precisa ser intercedida? Será? Vamos para a segunda? Segunda característica da oração coletiva. O ajuntamento no nome de Jesus. O versículo 20 diz o seguinte, no versículo 20 lá de Mateus, capítulo 18, eu fechei minha Bíblia, aqui. Mateus, capítulo 18, versículo 20 diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Aí eu te pergunto, meu querido, presta atenção. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu te pergunto, como que você cumpre esta palavra se você não está reunido? E olha, a palavra diz reunidos, ela não diz unidos, porque é possível você estar unido com uma pessoa mesmo que você não está reunido no mesmo lugar. Mas a palavra não diz unidos, ela diz reunidos. Ela está falando de uma reunião, de um ajuntamento de corpos. Olha, só neste versículo, a teoria dos desigrejados rui ao chão. Só neste versículo. Porque como cumprir isso se não me reunindo com o meu irmão? Como você quer cumprir toda a palavra de Cristo se você não cumpre essa aqui? E esta promessa, em nenhum lugar Jesus disse, eu estarei no meio de vocês, ou eu estarei no teu meio, se você estiver orando no teu quarto. Ele não disse isso. Mas ele disse, eu me farei presente. Se reunirem em meu nome. Não é apenas se reunir. É a questão que eu falei anteriormente. Existem pessoas que elas estão se reunindo no mesmo lugar, mas elas não estão unidas com o mesmo propósito, com o mesmo modo de pensar, com o mesmo modo de agir, com o mesmo modo, com a mesma alma, com o mesmo espírito, com o mesmo amor. Elas não estão. Então, o que Jesus está dizendo aqui, a segunda característica, que nós precisamos reunir em seu nome. A importância da coletividade é que essa parte só se cumpre quando você está ali no momento da reunião pública, quando você vai orar na coletividade, quando você pode manifestar o poder do Espírito de Deus através da oração em unidade, você com outra pessoa ou com demais outras pessoas. Então ele diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Só que entenda uma coisa, reunir e estar unido no nome de Jesus. Todos vão com o mesmo propósito. Pensa uma coisa difícil, viu? Porque na igreja, às vezes você ajunta pessoas que querem bênção, pessoas que querem cantar, pessoas que querem ver um músico, pessoas que querem gravar para os TikTok, para o Instagram, você vê um monte de coisa. Então, é uma variedade de intenções pelas quais as pessoas estão ali. E isso impede que o poder da oração opere na unidade dessa igreja. Por quê? Porque está tendo um ajuntamento, mas não está tendo uma unidade. Entendeu? Várias pessoas se tornando uma só. Para isso se cumprir, todas precisam ir com o propósito de se unir em nome de Jesus. Quem vai ser o adorado hoje? Jesus. A quem eu vou ver hoje? Jesus. Quem vai falar comigo hoje? Jesus. Para quem eu vou dar glória hoje? Jesus. Eu vou filmar, vamos supor, eu vou filmar um louvor. Com qual intenção? Para que o nome de Jesus seja glorificado. Quando a sua motivação e a sua intenção, junto com todos os demais irmãos da congregação, está nesse propósito, Jesus falou o quê? Eu me faço presente. Olha, ele não diz, eu serei representado pelo Espírito Santo. Nós já sabemos que o Espírito Santo representa Jesus aqui. Ele é o Deus conosco. Se ele estivesse falando da pessoa do Espírito Santo, ele não precisaria aqui, nesse texto, dizer que ele se faria presente. Por quê? Porque ele já disse que o Espírito Santo estará conosco. Mas não, ele se faz presente em nosso meio. O Deus onipresente que está à destra do Pai. Se houver um ajuntamento, que também é uma unidade,
e todos com o mesmo pensamento, o mesmo propósito, o mesmo amor, mesma alma, mesmo espírito, se reunindo no nome de Jesus, onde Jesus é o centro, não onde o pastor é o centro, não onde o cantor é o centro, não onde a irmãzinha é o centro, não onde o baterista é o centro, o guitarrista é o centro, o músico é o centro, não, onde Jesus é o centro, ele se fará presente. Agora eu te faço uma pergunta. Qual foi o lugar que Jesus se fez presente? E esse lugar, o ambiente ficou comum. Todo lugar que Jesus se fez presente, houve algo extraordinário que ocorreu. Por isso eu digo para você, presta atenção nessa característica da oração em unidade. Terceira característica, a certeza da resposta. Você poderá ter certeza da resposta, principalmente quando você está fazendo a oração em coletividade, a oração em unidade. O poder se opera de forma transformadora. Versículo 19, parte B, diz o seguinte. Versículo 19, parte B. Isso lhe será concedido por meu Pai que está no céu. Vamos ler o versículo inteiro? Em verdade, também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Ou seja, vai ser. Possa ser. Não, não é possa ser. Vai ser. Vai ser concedido a respeito de qualquer coisa. Claro, meu querido. Talvez você esteja aí. Pastor, não é bem assim. Qualquer coisa. Tem que ser. Olha, vai no nosso canal. Assiste todas as mensagens para você entender o qualquer coisa, o que significa aquilo. Eu não vou falar porque é conteúdo de outras mensagens, tá bom? Que é conteúdo de outras mensagens. Não é qualquer coisa, tipo, olha, vamos ligar uma fé aqui, porque eu quero casar com a minha vizinha que é casada. Eu quero que ela larga o marido dela para eu casar com ela. Ô, meu querido, pô, puxa vida, viu? Pô, pelo amor, meu amor. Ô, meu amor. Isso passou pela tua cabeça, então você... Meu Deus, não é isso que eu estou falando. Acerca de qualquer coisa daqueles que são corpo de Cristo. O que o corpo de Cristo desejaria? O mal? A traição? O pecado? Não faz sentido, né? Então, olha só. Mas, de qualquer forma, tem conteúdos aqui no próprio YouTube que vai te ensinar, que vai te mostrar conteúdos aqui no nosso canal. Acesse o nosso canal. Aliás, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho, porque sem você, olha, é Jesus quem dá o crescimento, certo? É Jesus quem dá o crescimento, mas é você quem rega, sabia disso? Uns plantam, outros regam, e o Espírito de Deus dá o crescimento. É Cristo quem dá o crescimento. Então vai regando aí, ó, vai regando de like, vai regando de inscrito, porque é Deus quem vai crescer e vai expandir para os lugares onde Ele quer expandir. Vamos para a terceira característica, a certeza da resposta. Quando você ora em unidade, Ele está dizendo, olha, se dois ou mais estiverem ali, se vocês ligarem, concordarem a respeito do que vão pedir, o meu Pai concederá isso a vocês. Meu Pai que está no céu concederá isso a vocês. Você, quando for orar, junto com a tua congregação, com a tua família dentro da sua casa, não é só na igreja, pode ser com a tua família na sua casa, pode ser com a tua empresa, com algum funcionário que manifesta ou expresse a mesma fé. Quando você for orar, você pode ter a certeza que Deus também irá responder a oração em coletividade. Por isso, meu querido, o poder da oração em unidade, ele é muito eficaz. Não deixe Satanás inventar outro discurso no teu ouvido. Pelo contrário, ouça a palavra de Deus, receba de bom grado, de bom coração e não deixe de orar com as pessoas também. Orem em particular, mas ore com as pessoas. Aliás, digita aqui, ó, nos comentários, hoje eu vou orar com alguém, hoje eu vou ir para a casa do Senhor, hoje eu vou orar com a minha família. Ore com a tua família hoje. Vai para a casa do Senhor, busca o Senhor, ore com a tua esposa, com o teu filho, com o teu amigo, chama teu amigo. Quantas vezes você chamou o teu amigo para comer uma pizza? Chama ele. Olha, dobra o joelho, ora, depois você come a pizza. Depois você come a pizza, depois você se diverte, mas dobra o joelho, ora com ele. Eu tenho certeza que o poder desta oração será transformador, será abundante, será inédito sobre a tua vida, no nome de Jesus. Tá bom? Beijo do pastor Benjamin. Um abraço de amor e de carinho e até a próxima, se Deus quiser.
Ah, já sei. É isso que eu quero te falar. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, faça um comentário, porque o canal só cresce se você nos ajudar a crescer.